Relativamente às prioridades da nossa candidatura, tenho aqui 4 áreas principais que penso que são importantes mencionar. Uma tem a ver com a dinamização do nosso património. Há pouca intervenção comunitária relativamente ao nosso património local. É importante valorizá-lo. Estas áreas que eu vou mencionar são áreas que consideramos que estão um pouco esquecidas e, portanto, pouco intervencionadas. Ao nível do património local e da nossa história local, era importante também fazer programas com as escolas. Essa valorização tem que começar logo com as crianças e com os jovens, e, portanto, penso que é importante fazer essa valorização ao nível do intercâmbio com as escolas. Naturalmente que a requalificação do património também era importante ser algo que acontecesse. Nós estamos a falar de competências ao nível de uma junta de freguesia, sabemos perfeitamente que a requalificação do património não é propriamente uma competência de uma junta de freguesia, mas essa requalificação, portanto, essa valorização dos edifícios em si, também seria extremamente importante. Depois, ao nível do património imaterial e cultural que temos, que é riquíssimo, temos, por exemplo, várias rotas que já estão criadas. Temos, por exemplo, a rota do Manuel da Fonseca, a rota Cerro Maior, que, se nós observarmos, existem espaços dessa rota que estão bastante degradados, estão danificados, o espaço público não está em condições e, portanto, havia muito para fazer. Penso que não é assim que devemos receber quem nos visita, quem vem de fora e pode, por exemplo, fazer essas rotas. É importante também, ao nível do posto-turismo do centro histórico, haver uma dinamização mais forte. Por exemplo, o nosso posto-turismo do centro histórico não tem souvenirs sequer da nossa terra, muito menos sobre a nossa história. O que eu acho que pode ser um pormenor. Podem-me dizer, mas isso é só um pormenor. Mas tem a ver com a nossa identidade. Quem nos visita gosta de levar sempre uma recordação do que é nosso, valorizando, nem que seja uma imagem do nosso castelo, enfim. Nós não temos isso. Era importante haver mais atividade, mais dinamização e haver mais artigos que pudessem valorizar o nosso património. Portanto, isto foi apenas um apontamento relativamente ao nosso património. Na área da juventude e da infância, penso também é outra área que é bastante prioritária para nós. A Junta de Freguesia já faz algumas atividades nesta área, naturalmente. Eu considero que é importante alargar, portanto, fazer mais e melhor nesta área. Os campos de férias para os nossos jovens são curtos, o verão é muito longo. Temos tido algumas atividades durante o mês de julho, mas bem sabemos que os nossos jovens e as nossas crianças chegam a ter quase 3 meses de férias. E, portanto, é preciso fazer mais nessa área, haver parcerias locais, nomeadamente com essas atividades. Portanto, essa é outra área que é importante haver mais dinâmica, a área da juventude e da infância, ao nível dos campos de férias. Os nossos idosos também estão um pouco esquecidos. Eu tenho trabalhado sempre na área social e, portanto, é uma área que eu também me preocupo bastante, a nível profissional e não só. Penso que era importante promovermos a criação de uma universidade sénior. Santiago não tem. Existem quase 400 universidades séniores ao longo do país e Santiago não tem essa resposta para os idosos. É extremamente importante promovermos essa criação da Universidade Sénior. Já se podia ter feito, quanto a mim, já se podia ter dado esse passo, e é algo que eu sinto que há muito tempo que faz falta. Portanto, também é uma área que seria bastante importante investirmos. Depois temos a parte do espaço público, do espaço urbano, que também é outra prioridade. Santiago precisa de um plano de arborização, quanto a mim, melhor, mais bonito. É importante também termos, lá está,
quem nos recebe, e não só para os habitantes de Santiago e da freguesia sentirem que estamos numa cidade bonita, e esse espaço verde, quanto a mim, faz falta. Nós temos freguesias do nosso concelho que têm mais espaços verdes do que Santiago. O que é mais fácil, eu compreendo. As freguesias, algumas têm uma dimensão mais reduzida, mas era extremamente importante fazermos uma requalificação ao nível dos espaços verdes e na área urbana. Também as acessibilidades ao nível do espaço público, penso que são importantes melhorá-las para quem tem mobilidade reduzida. Já foi feita alguma coisa nesse sentido e eu penso que ainda há muito mais por fazer. Custa-me, por exemplo, ver alguns idosos nossos deslocarem-se neste momento à Segurança Social Local, que funciona num estabelecimento da Santa Casa da Misericórdia, que foi a solução que se encontrou, e essa acessibilidade, o ter que eles se deslocarem a pé desde o centro de Santiago até um edifício que já está fora do centro, sem condições nenhumas de acessibilidade, acho que havia algo para fazer nesse sentido. Bem sei que não é uma competência local, eu sei que essa foi uma decisão do Governo Central, foi uma solução encontrada, mas nós, enquanto autarquia, penso que deveríamos arranjar e pensar nos municípios numa solução melhorada e para que a segurança fosse assegurada. Portanto, penso que estes são os grandes pilares em termos de prioridades do nosso programa. Que políticas é que devem ser seguidas no sentido de dinamizar o tecido económico e também trazer mais investimento para a freguesia, criando, nomeadamente, mais emprego? Bom, naturalmente para criar emprego precisamos de pessoas, não é? E passa muito pela fixação dos jovens também e pelo empreendedorismo jovem. É urgente também termos um gabinete que seja dedicado à captação de investimento, para que consiga-se dinamizar e fazer essa atração de investimento para cá, para o nosso concelho e para a nossa freguesia. Depois existem medidas, naturalmente, adjacentes, secundárias, que podem incentivar, digamos assim, a fixação desse investimento e do tecido económico. A agilização dos processos burocráticos, que muitas das vezes a nível municipal podem ser morosos e difíceis, simplificar, portanto, todo esse processo. Também a redução de taxas que estão inerentes à criação do negócio. Portanto, existem todas essas pequenas medidas que podem ser importantes na altura de decidir e de implementar um negócio a nível local. Depois, também é importante promovermos mais eventos ao nível do comércio local e da nossa restauração. Portanto, o que existe também é insuficiente. Nós temos uma gastronomia muito rica e, a nível do comércio local, mais atividades e eventos que podiam ser feitos para dinamizar esse tecido. Portanto, e captar naturalmente mais investimento. Havendo mais dinâmica, esse investimento poderia aparecer com mais facilidade. Concorda com uma aposta forte numa política de habitação voltada para as famílias jovens? E que medidas é que defende neste âmbito? Claro que sim. Nós concordamos com esse incentivo ao nível da habitação. Era importante criar um programa de apoio ao arrendamento para os jovens e naturalmente essas medidas podem ser feitas de várias formas, desde a cedência de terrenos para a habitação, a custos controlados, o próprio IMI também ter um preço mais acessível para esses jovens, os escalões da água poderem também ser mais acessíveis. Enfim, há uma série de atividades que podem ser implementadas ao nível da promoção da habitação para os jovens. Numa altura em que as autarquias se preparam para receber mais competências do Governo, concorda com a delegação de mais competências da Câmara para as juntas de freguesia? E se sim, em que áreas? Sim, naturalmente que sim, essa transferência deve ser feita
naturalmente com a transferência de verbas também adequadas a essas próprias atividades que é suposto acontecer. Aliás, já se fala muito nisso, a nível central, a nossa Ministra da Coesão do Território está previsto nas candidaturas, no nosso programa, no novo quadro comunitário do Portugal 2030, que as juntas de freguesia possam candidatar-se, nomeadamente, a fundos comunitários em pé de igualdade com as câmaras municipais. E se isso avançar, naturalmente, conseguiríamos alargar, digamos assim, o leque de investimento que é possível fazer ao nível de uma freguesia. Naturalmente temos um orçamento limitado, queremos fazer atividades e implementar uma série de medidas sem ter orçamento para o executar, torna-se irrealista. Portanto, temos que ter noção o que é que são medidas e incentivos ao nível de uma freguesia e o que é que são incentivos e medidas ao nível de uma Câmara Municipal. Naturalmente que as juntas são parceiras das câmaras, trabalham em conjunto e, portanto, não podemos perder de vista esta visão global, não é, entre estas duas entidades. Portanto, já existem atualmente acordos de execução para a delegação de competências entre a Câmara e as juntas. Portanto, em Santiago já temos isso ao nível dos estabelecimentos de ensino, do pré-escolar e do primeiro ciclo, dos espaços verdes, da limpeza urbana, portanto, esses acordos já existem nestas áreas. Eu considero que, para além destas áreas, e algumas delas, quanto a mim, podiam ser alargadas em termos de atividades que estão descritas e nesses acordos, também ao nível da ação social, naturalmente que essa transferência deveria acontecer. Portanto, as juntas de freguesias são serviços de proximidade por excelência para a população e, portanto, a ação social será sempre certamente uma das áreas onde é mais importante haver essa transferência de competências, mas depois também temos outras áreas, mesmo a área do turismo, quanto a mim, podia ser uma área que deveria ser transferida para as juntas das câmaras, para todos, para poder haver mais dinâmica ao nível do turismo local e, portanto, naturalmente acompanhada dessa transferência de verbas adequadas, mas existem outras áreas, para além das que já estão em execução, que deveriam acontecer. O próprio espaço urbano, ao nível da limpeza e dos espaços verdes, quanto a mim, eu considero que está limitada. Portanto, o que existe a nível de acordos de cooperação atualmente deveria ser alargado. Devíamos poder ter mais competências ao nível dos parques, com outro tipo de intervenção, portanto, com a possibilidade de dinamizar de uma outra forma e de os requalificar. Mas lá está, era o que eu dizia, o querer fazer ou o querer ter essas transferências, devíamos ter orçamento para o fazer, não é? E para o poder executar. Temos um parque do Rio da Figueira excelente, lindíssimo, e tem sido feito algumas intervenções, mas quanto a mim está pouco dinamizado. Portanto, é um parque que precisava de mais dinâmica e de uma requalificação, pensando de uma forma mais global e a fazer a atração de eventos, por exemplo, para esse parque, mesmo a nível desportivo, havendo condições para isso, e que não acontece. Portanto, eu sinto que nós temos, de facto, o Parque do Rio da Figueira existe, ele está lá, mas a dinâmica que é implementada é muito pouca e é insuficiente.